Em Salvador, será permitido beber na praia? Qual o risco de contágio no mar? Como foi a volta das praias em outros lugares? Se liga que o 3 em Pauta vai te explicar. O Maurício tá chegando aí. Uma cerveja. Eu não queria ter que voltar aqui mais uma vez. Você poderia estar, respeitando a distância, por favor. Você do lado também. Bora, Maurício! O prefeito de Salvador, ACM Neto, autorizou a reabertura da faixa de areia das praias, que voltarão a ser frequentadas oficialmente pelos banhistas. Só que alguns limites foram estabelecidos. As praias do Porto da Barra, de Buracão e da Paciência, por exemplo, seguirão fechadas por conta do curto espaço da faixa de areia. No caso da Barra, está liberado o trecho entre o Cristo e o Farol. As demais estarão abertas entre segunda e sexta. Já outras 5 estarão liberadas para funcionar entre terça e sexta. São elas: São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina e Itapuã. Isto por conta das tradicionais aglomerações que ocorrem às segundas. Aos finais de semana e feriados, as praias seguem fechadas. E quando estiverem funcionando, não poderão ter nenhum tipo de atividade comercial. Não haverá também limite de pessoas, mas haverá distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os frequentadores, bem como o uso de máscaras, exceto dentro da água. Estão liberadas também atividades esportivas individuais ou em dupla, mas se ligue, os babas continuam proibidos. O uso de cadeiras, caixa térmica, instrumentos musicais e equipamentos sonoros estão vetados. Nesse processo de reinserção social, o grande perigo de ir às praias é justamente a aglomeração. Cientistas apontam que qualquer mobilidade é um risco enquanto o vírus não estiver controlado. E então, como se deslocar com segurança? Ainda mais entendendo o sistema de transporte do Brasil, que já é por si só bem complicado. O segundo desafio é usar as praias nas quais as pessoas possam ficar no distanciamento exigido. A princípio, ir a um lugar vazio, tomar um banho de mar e voltar sozinho tem menos risco de contaminação. A questão é que, na prática, o público tem deixado as restrições de lado. E a realidade dos grandes centros urbanos é de que boa parte da população não tem acesso a áreas menos movimentadas. É importante entender que o problema não é a transmissão na água em si, já que o risco de contágio é improvável, mas sim em todo o conjunto que ir até esse local representa. Enquanto as definições aqui em Salvador só saíram agora, no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella liberou no início de julho os treinos funcionais e individuais na areia da praia, mesmo com o número de casos do coronavírus ainda em crescimento. E no mundo, como foi a experiência de retorno a esse ambiente? Diferentemente do Brasil, alguns países têm investido em regras mais rígidas, mas, mesmo assim, houve problemas. Nos Estados Unidos, em alguns locais da costa, o acesso foi permitido em maio, onde também foi registrado que alguns banhistas não utilizavam máscaras. A Grécia, que atrai anualmente mais de 220 milhões de pessoas, liberou as praias para que os turistas estrangeiros, que respeitem, obviamente, as condições de viagens impostas pela União Europeia. As autoridades gregas permitem a entrada de até 40 pessoas a cada 1.000 metros quadrados de praia, entre outras regras. Na Espanha, algumas cidades como Barcelona liberaram acesso, mas com limite máximo de ocupação. O município de Lloret del Mar inovou a implantar drones para detectar a quantidade de pessoas na areia de suas praias e assim evitar a superlotação. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o processo de reabertura das praias teve início ainda no final de maio. Dentre as restrições está a proibição de grupos com mais de 5 pessoas na areia e a obrigatoriedade de máscaras, exceto no mar. Lá, o descumprimento pode gerar uma multa de pelo menos R$ 4.200. O vírus não se desloca sozinho, ele viaja com pessoas. Saindo de uma zona de risco, você pode levá-lo de carona, tendo ou não sintomas. Pense nisso. Neste momento de reabertura, mais do que nunca, é preciso ter consciência e reforçar os hábitos de higiene, como não comprar alimentos no local, que é um hábito muito comum nesses lugares, pois não se sabe como eles foram feitos. Precisamos nos manter atentos à etiqueta de lavar as mãos e não levá-las à boca ou aos olhos sem antes higienizá-las. Usar banheiros públicos somente se tiverem torneiras com água e sabão, entre outros. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Até lá!
Tchau.